surpresa! Então, pessoal, espero que vocês gostem dessa surpresa que eu e o Marcel preparamos, né? Que é uma aula minha pra gente matar um pouquinho a saudade, né? Relembrar os velhos tempos. Então, a minha missão hoje é falar um pouquinho sobre hidrostática, tá? A hidrostática, ela é um ramo da física que abrange as leis e propriedades do equilíbrio dos líquidos e dos corpos em um meio líquido. E para a gente poder estudar essas leis e propriedades, a gente vai precisar entender algumas coisas, como por exemplo o fluido. O que vem a ser um fluido? É a capacidade que uma substância tem de fluir. Aí vocês falam assim, professora, isso é meio que óbvio, né? Mas vamos tentar compreender realmente isso. Então, por exemplo, se eu tenho um duto, né, em U assim, ó, e eu colocar, por exemplo, aqui dentro um cubo, né, o que vai acontecer quando chegar nessa quina aqui? Ele vai travar, né? Ele não consegue ir até o outro lado sozinho, não é verdade? Agora, se você pega e joga água aqui, a água ela não vai conseguir passar por todo esse duto, por toda a tubulação, independente do caminho? Sim, né? Porque o líquido ele possui essa capacidade de fluir, assim como o ar também, né? Os gases, que se a gente for colocar, o gás ele vai ter essa capacidade de fluir. Igual quando você assopra aqueles canudos, né, que vem assim uma espiral, ainda assim o ar ele passa por toda essa espiral. E se você for colocar um sólido, né, você sabe que ele vai travar, vai entupir o canudo, tá? Então, entendido esse conceito aqui, a gente vai passar por duas definições também. As substâncias, elas são caracterizadas fisicamente, né, por duas coisas, né, principalmente, né, que é o volume, né, que vai ser o espaço que uma substância vai ocupar, um corpo vai ocupar, e a massa, que a massa é a quantidade de matéria. Experimentalmente foi observado que a relação entre a massa e o volume de uma determinada substância ela é sempre constante, tá? Isso em condições de temperatura, tá? Iguais. Então, para a gente pensar em massa específica, eu vou pensar numa substância pura e homogênea. Então, como é que eu vou, né? Eu disse para vocês que é a relação. E a relação a gente lembra que é a divisão. Então, a massa específica ela é representada pela letra Mi, que é esse Mzinho com a perninha puxada para baixo. Então, vai ser, isso daqui vai ser a massa do corpo da substância. E esse daqui é o volume, tá? E esse termo aqui é a massa específica. Aí, antes de eu definir para vocês a densidade, eu vou dar para vocês a formulinha da densidade. A densidade, ela é representada pela letra D e ela é medida também pela relação entre a massa e o seu volume. Aí vocês vão falar assim, professora, mas é a mesma coisa? Na verdade, não, tá? A densidade, ela vai servir para misturas ou substâncias heterogêneas, tá? Heterogêneas. Tá bom? Então, essa densidade vai ser a relação entre a massa, tá, dessa substância. Então, se você tiver duas substâncias, vai ser a massa de uma substância com a massa da outra substância, dividido pelo volume. Então, vai ser o volume que o exercício ele pode te dar o volume separadamente cada um deles, ou pode se referir ao volume como um todo. Aí vai depender do enunciado.
tá? Mas entendam essa diferença aqui. A gente vai fazer um exercício daqui a pouco e eu vou poder mostrar melhor essa questão da densidade. Um exemplo que a gente pode pensar também é quando a gente pensa, por exemplo, num navio, né? Numa embarcação. Então, quando eu penso numa embarcação, a embarcação ela não é feita de todo um único material. Vocês concordam comigo? Ela tem uma parte que não possui nenhum... feita de ar, né? Que são os vãos, e tem aquela casca externa que é o que molda a embarcação, tipo um navio. Então, vamos pensar comigo. Se eu vou pensar, quando eu penso nessa embarcação, eu penso na densidade ou penso na massa específica? A gente vai pensar na densidade. Por quê? Porque a embarcação, eu vou ter o aço com o qual o navio é feito, eu vou ter vidros, eu vou ter madeiras, eu vou ter uma série de coisas, inclusive o próprio ar que está ocupando ali espaço, está ocupando volume, tá? Então, seria a utilização da densidade. Bom, então aqui, só para não esquecer, vai ser massa também e volume, tá? Bom, aí agora, né, definidas essas situações aqui, a gente vai primeiro relembrar como é que faz conversão, né? Aí vocês devem estar assim, poxa vida, lá vem a professora inventar de botar tudo trocado, né? Mas não fui eu, o livro de vocês traz tudo trocado. E vocês vão ter que ter essa atenção. Por quê? No SI, a massa específica ela é medida em quilograma por metro cúbico, tá? Mas também é muito usual você ter a massa específica ou densidade em grama por centímetro cúbico ou quilograma por litro. Então, a gente tem que saber fazer esse tipo de conversão, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, prestem bem atenção. Vamos lembrar lá do primeiro ano, né? A gente ainda estava na aula presencial, que eu expliquei para vocês que essa barrinha aqui, esse por, ele é uma divisão. Então, é como se eu tivesse grama no numerador e o centímetro cúbico no denominador, tá? Bom, de grama para quilo, o que a gente faz? A gente divide por 1000, correto? Por quê? Porque eu estou representando, lembra que eu falava isso? Ó? Eu estou representando uma grandeza que é pequenininha, ó, 1 graminha, de forma muito grande, que é no quilograma. Então, se eu dividir por 1000, mas eu estou partindo do pequeno para o grande, na verdade vai ser 10 a menos 3 quilos, tá? Bom, dividido. Agora vamos pensar no centímetro cúbico. Eu quero sair do centímetro cúbico para o metro cúbico. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai esquecer o cubo, tá? A gente vai pensar quantas casas eu ando do centímetro para o metro. Bom, eu estou mais uma vez escrevendo uma unidade pequena de forma grande, porque o centímetro, né, é pequeno em relação ao metro. Então, se eu tenho 1 centímetro, se eu quero escrever em metro, né, como é que eu faço? Eu divido por 100. Então, se eu dividir por 100 é 10 ao quadrado. Mas como eu estou indo do pequeno para o grande, é 10 a menos 2. Sendo que, como eu disse a vocês, não é de centímetro para metro apenas. Ele está sendo elevado ao cubo. Então, esse 10 a menos 2 metros vai ser elevado ao cubo, tá? Então, quer dizer que esse 1, né, grama por centímetro cúbico vai ser igual a 10 a menos 3 quilos, dividido por potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, vai ficar 10 menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Metro ao cubo, metro cúbico.
Divisão de potências de mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar a base, que é 10, menos 3, com menos o menos 6. Né? Então, vou ter aqui, ó, menos 3 com menos 6. Vai ficar menos 3 mais 6, que vai dar 3. Então, vai ficar 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, tá? Bom, se tiver alguma dúvida, assiste de novo o vídeo, vai passando devagarinho para poder relembrar esses conceitos, tá? Agora vamos fazer aqui, ó, de 1 grama por centímetro cúbico para quilograma por litro, tá? Então, mesma ideia do de cima, eu tenho 1 grama dividido por centímetro cúbico. Aí, de grama para quilo, a gente viu que é 10 a menos 3, correto? Então, vai ficar 10 a menos 3 quilos dividido por... Aí, para dar litro, na verdade, eu sei que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, na verdade, eu tenho que pegar esse centímetro e passar para decímetro, pois 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá? Bom, então vamos passar para decímetro primeiro, né? De centímetro para decímetro é uma casinha só, mas o decímetro vem depois do centímetro, né? Então ele é maior. Então, se é uma casinha só, é 10 a menos 1, porque eu estou indo do pequeno para o maior. Sendo que aqui é elevado ao cubo. Então, eu vou elevar também aqui ao cubo. Então, vai ficar 10 a menos 3 quilos, dividido por menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. 10 a menos 3 decímetros elevado ao cubo, decímetros cúbicos. Então, observa que esse 1 grama por centímetro cúbico, 10 a menos 3 com 10 a menos 3, eu vou cortar, vai dar 1, né? Vai ser igual a 1 quilograma por litro, por conta dessa relação aqui. Beleza? Então, agora a gente vai fazer um exercício sobre massa específica e densidade, para poder fixar bem e ver se realmente entendeu esses conceitos, tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer esses dois exercícios. Esse daqui é bem basicão, tá? Só aplicação de fórmula mesmo. Um bloco sólido, maciço e homogêneo tem volume de 10 centímetros cúbicos. Então, volume 10 centímetros cúbicos. E massa de 105 gramas. Determine a massa específica, μ, né? Bom, aqui ele não especificou, né? Se ele quer em quilograma por metro cúbico, quilograma por litro ou grama por centímetro cúbico. Então, beleza, é só aplicar a fórmula mesmo. Mas tenham sempre atenção se está pedindo numa unidade de medida diferente ou no SI, que é obrigatoriamente quilograma por metro cúbico. Então, a gente sabe, né, que o μ é massa sobre volume. Então, a massa específica vai ser 105 dividido por 10, que vai dar 10,5 gramas por centímetro cúbico. Beleza, isso daqui tá bem simples, né? O bloco ele era sólido, ele era maciço, ele é homogêneo, tava lindo. Agora, nesse exemplo 2, a gente tem a seguinte situação. Você tem um cubo oco. Se você tem um cubo oco, você vai ter uma mistura, né, do alumínio com o ar, não é verdade? Então, a gente tem que ter muita atenção, tá? Então, ó, um cubo oco de alumínio apresenta 100 gramas de massa. Então, a massa do alumínio, 100 gramas. E volume de 50 centímetros cúbicos. Observa que esse volume aqui é do cubo, tá?
o volume do cubo é de 50 centímetros cúbicos. E ele diz, o volume da parte vazia é de 10 centímetros cúbicos. Então, eu vou botar assim, tipo o volume de ar, tá? É de 10 centímetros cúbicos. E ele pede qual a densidade do cubo e a massa específica. Bom, quando eu penso em densidade do cubo, eu vou estar pensando no cubo como um todo. Não vai me importar, né, se ele é oco ou não por dentro, quando eu pensar aqui no volume. Vai ser o volume do cubo. E a massa vai ser a massa que ele apresenta, ó. Um cubo apresenta massa de 100 gramas, tá? Bom, então aqui a gente vai ter densidade igual a massa sobre volume. A densidade vai ser massa de 100 gramas dividido pelo volume, tá? Observa que é o volume do cubo, porque eu tô pensando na mistura. Então, vai ser 100 dividido por 50, que vai dar 2 gramas por centímetro cúbico. Beleza. Agora, a gente vai calcular a massa específica. A massa específica, eu tenho que levar em consideração que é a massa específica do alumínio. Então, só me interessa o que está relacionado ao alumínio. Então, eu sei que é massa sobre volume, sendo que vai ser a massa do alumínio e o volume do alumínio. Então, essa massa específica vai ser 100 gramas. Eita. Não vou botar a unidade de medida aqui, não. Vai ser 100 dividido pelo volume. Observa que ele me dá o volume do cubo e me dá o volume da parte oca. Mas como esse daqui é a massa específica do alumínio, só vai me interessar o volume do alumínio. E como é que eu vou pensar no volume do alumínio? O volume do alumínio vai ser o volume do cubo menos o volume da parte oca. Vou botar aqui oca para ficar mais bonitinho. Correto? Porque se eu retirar esse volume da parte oca, vai restar apenas o do alumínio. Então, aqui eu vou ter que o volume do alumínio vai ser 50 menos 10. Então, o volume do alumínio vai ser 40 centímetros cúbicos. Bom, aí aqui é só botar agora o volume do alumínio, que é 40. Cortei os zerinhos, a massa específica vai ser 2,5 gramas por centímetro cúbico. Então, observa, né, que quando eu tenho uma mistura, eu tenho 2 gramas dessa mistura para cada centímetro cúbico, né? E se eu tivesse apenas o alumínio, eu teria 2,5 gramas de alumínio em cada centímetro cúbico, tá? Então, é só uma maneira de interpretar o resultado. Beleza?